Para dar continuidade à nossa aula, então, neste momento, a minha vontade era estar numa sala junto com vocês e ir para a lousa para que nossa aula fosse mais dinâmica. Como isso não é possível, então decidi fazer um vídeo. Gostaria ainda de fazer algo mais assim, impactante, né? Usar o quadro, discutir assim, né? Vocês vendo a minha cara que eu estava escrevendo no quadro, mas como eu tenho mongolismo tecnológico e ainda o quadro do nosso laboratório está todo assim sujo, com indicação de vários locais, cujos profissionais, tanto da nossa portaria como da limpeza, eles vêm até o Instituto de Química, no nosso laboratório, pegar álcool em gel para ele, está aqui. Inclusive, aproveito esse momento para falar para vocês. Se vocês tiverem necessidade de álcool em gel, ou alguém da vossa família que está constantemente pegando transporte, pode comparecer aqui no Instituto de Química, entra na portaria principal, lá o campus de Ondina, fala para o pessoal que vocês estão vindo aqui buscar álcool em gel, ou anota aí o telefone do laboratório, 3283-6878, ou passa uma mensagem no meu e-mail, que eu posso, né, ver o que é melhor para vocês, entregar aqui na Garibaldi ou na Caetano Moura, nesse portão aqui que fica perto de Geociência. E outra opção também é lá no prédio que eu moro, eu posso deixar na portaria. Então, basta vocês fazerem um levantamento, ó, na minha família a gente precisa, né, tem tantas pessoas que pegam ônibus, e aí a gente verifica quanto que a gente pode repassar para uso, né, mensal de vocês. Mas logo, logo essa pandemia acaba e a gente vai se ver, tá bom? Mas, ó, 0800 o álcool em gel produzido pela professora Zenes e pela professora Isabel, que é do Departamento de Fisicoquímica. Mas vamos lá na nossa aula. Bem, eu acabei de comentar com vocês que o conhecimento da química inorgânica aplicada em sistemas biológicos, a exemplo na composição de fármacos, permite uma contribuição significativa aqui na medicina. Então, mostrando que a bioinorgânica é uma disciplina interdisciplinar e aqui, com esse slide, multidisciplinar. Então, para ilustrar neste momento para vocês que o conhecimento de química inorgânica é importante para o entendimento da atuação de determinados fármacos, inclusive há uma área de ensino e pesquisa que envolve química bioinorgânica medicinal. Só que, ó, informando para vocês, lá em Portugal tem um curso de química que é química medicinal. Nossa, o currículo é maravilhoso. Então, esse químico medicinal sabe muito mais sobre fármacos do que os profissionais da farmácia. E aí, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre um agente de diagnóstico à base de sulfato de bário. O iodo e compostos de gadolínio também são compostos inorgânicos que atuam como agentes de diagnósticos. Esses contrastes, eles permitem uma maior visualização dos órgãos de pacientes quando submetidos a exames como raio-x, tomografia, ressonância magnética. E os agentes de diagnóstico que são contrastes, que têm como princípio ativo o sulfato de bário, eles são administrados via oral e melhoram a visualização dos órgãos do aparelho digestivo durante o exame de raio-x. Então, vai ficar uma região esbranquiçada, outra região escurecida. Daí o nome de contrastes.
sulfato de bário, quero destacar aqui os 2 fatores que levaram a selecionar esse composto inorgânico para dar o princípio ativo para determinados contrastes. Um dos fatores é o bário ter uma massa molar relativamente alta, e aí o raio-x não consegue atravessá-lo. E outro fato é que sulfato de bário tem ao contrário do nitrato de bário, que tem alta solubilidade em água, o sulfato de bário tem baixíssima solubilidade em água. A constante solubilidade, eu vou colocar daqui a pouco, é 10 a menos 10. E nem o bário, nem o sulfato reagem com água. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção? Que esses contrastes, eles têm que ser inofensivos ao organismo. Vai ter efeitos colaterais em alguns pacientes, mas eles não podem reagir com o componente majoritário que tem aqui no nosso organismo, no caso específico aí que eu estou falando, é o sulfato de bário, porque o uso é via oral. E aí, quando ingere o sulfato de bário, né, como eu falei, é a administração via oral, vai ficar uma parte esbranquiçada e uma parte, né, escurecida. Como contrastes à base de sulfato de bário, tem aqui no mercado Celobar, Bariogel, deve ter outros também. E aí, infelizmente, em 2003, teve uma tragédia no nosso país. E essa tragédia foi provocada por 2 profissionais inconsequentes. Então, foi colocado no mercado e esse falso medicamento, que de nome Celobar, mas era o Celobar veneno, que tem lá o CRF e também o químico responsável, tinha um químico e uma farmacêutica, que hoje são assassinos. Aliás, desde 2003 são assassinos. Então, eles colocaram no mercado, né, esse Celobar veneno, que 86 pessoas foram contaminadas, intoxicadas. A maioria da região onde ficava o hospital que recebeu esse lote do Celobar veneno, que foi em Goiânia. Então, a maioria da região ali de Goiânia, né, da região perto de Goiânia, então no estado de Goiás, tinha uma paciente aqui de Feira de Santana. 16 pessoas das 86 contaminadas, né, intoxicadas, morreram. A Anvisa, depois que apurou todo o fato, afirmou que foram 9 vítimas do Celobar veneno. Recentemente, no programa Como Será, uma família relatou a situação do pai da casa, que ele foi ao hospital para fazer o exame, né, da região do sistema digestivo, e o Celobar veneno o deixou inútil. Hoje ele vegeta. A esposa, né, declarou que não consegue entender o que o marido fala. E ela acrescentou ainda que tem várias famílias que sofrem porque, né, tem pessoas da família que foram intoxicadas por esse Celobar veneno. E esse senhor era um engenheiro superativo. Hoje está lá vegetando. Talvez os que morreram, né, tenham uma vida melhor do que esses que estão aqui penando nesse nosso mundo. Sim, o químico e a farmacêutica frequentaram, né, um curso superior. Fizeram um curso superior. E aí, no currículo deles,
Sem dúvida, tinha estudos sobre solubilidade de sólidos iônicos. Tem estudos sobre reação ácido-base de Browse. Impossível! Os programas das disciplinas de Química Geral e Inorgânica dos locais que eles fizeram o curso deles, que tem lá comemorar o diploma, eles não têm estudado esses tópicos? Então, eles mostraram que não sabiam e não sabem. Solubilidade de sólidos iônicos, reação ácido-base de Bronsted. As investigações levaram, a uma conclusão que o celobar veneno continha carbonato de bário. Aí estava contaminado com carbonato de bário. Foi um tiquinho só. Não foi um tiquinho só. Era muito carbonato de bário. E aí? Vamos pensar nos dois fatores que levaram a escolher o sulfato de bário como contraste para esses fármacos. O fato de ter bário, o fato de ter baixa solubilidade. Tá aqui. Ambos têm baixa solubilidade. Mas e aí? Será que tanto o sulfato de bário como o carbonato de bário não reage com a água? Será que não reage no nosso organismo? Gente, temos que mostrar que a gente sabe reação ácido-base de Bronsted, não é? Então aqui, embora os dois tenham baixa solubilidade, vamos verificar se reage com água. Mas claro, eu não vou usar sulfato de bário e carbonato de bário para certificar isso dentro das condições de um laboratório lá de graduação. Então, o que a gente pode fazer? Pegar 2 sais que são solúveis em água. Aqui o que tem em comum é bário. Então, vou verificar o que difere, sulfato e carbonato, e vamos fazer esse experimento. Então, Eliel e Ícaro, vocês vão para a bancada agora, fazendo de conta que você tá lá no PAF, vocês estão no PAF 6. E Suane e Ingrid também, e Patrícia também, vão fazer de conta que estão lá no PAF 6. Vocês vão pegar o tubo de ensaio, vão colocar água, e os meninos vão colocar sulfato de sódio, bastante solúvel em água. Eu quero sulfato suficiente para ver se reage com água. As meninas, carbonato de sódio, também bastante solúvel em água. Eu quero carbonato suficiente para ver se reage com água. Como que eu vou fazer? Usando nosso recurso, Então, medir o pH da água, coloquei no tubo de ensaio, medir o pH da água, está em torno de 6, que é o pH da água que a gente tem lá no PAF 6. Aí, a gente vai medir o pH da solução. Então, quando vocês voltarem, vocês vão fazer esse experimento. Acredite em mim agora. O sulfato de sódio, o pH da solução vai ser igual ao pH da água pura. E do carbonato de sódio vai ser bem maior do que o pH da água pura. Ah, como que eu penso nisso, prof? Claro, vocês pegam a estrutura do carbonato, façam a estrutura do sulfato e vão pensar na interação com moléculas de água. Não é isso? Experimento que a gente fez. Então, os dois óxidos ânions vão ter interação com molécula de água. Vamos pensar. Consequência dessa ligação de hidrogênio. Deixar a ligação HOH mais polarizada se comparado com a ligação HOH da água pura. É o mantra da nossa aula de 136. E aí, vamos pensar. Será que essa alteração da polarização da ligação HOH vai fazer com que esses ânions seja suficiente, essa força de ligação de hidrogênio, para o carbonato abstrair hidrogênio na forma de próton, atuar com base de Bronsted, e idem para o sulfato. Vocês estão rabiscando aí, Ok, beleza. Onde a gente vai buscar essa resposta? Na termodinâmica, na extensão da reação. Olha que lindo! Então, a gente pensa, carbonato com água.
para produzir hidrogênio e carbonato mais OH-. Agora, sulfato mais água. HSO4-, hidrogênio e sulfato mais OH-. Essa extensão é 10 a menos 4. Para o sulfato, vocês vão fazer aí, vai verificar, pega os dados. O KB é 10 a menos 12. Repare a autoionização da água, 10 a menos 14. Essa concentração de OH- produzida aqui, que numa extensão de 10 a menos 4, vai o quê? Agregar uma determinada concentração aqui na água pura, o pH aumenta, no caso do sulfato, que é 10 a menos 12. O que agrega é insignificante, não vai refletir na concentração de H3O+. Não vai aumentar a concentração de OH-. Então, a gente mostra. Carbonato reage com água. Sulfato não. E aí, nós temos os incompetentes lá que fizeram o fármaco. Gente... Estava lá contaminado? Não, tinha muito carbonato, era o celobar, era celobar veneno. Então, tinha bastante da quantidade do veneno, carbonato de bário. O que aconteceu? Nosso organismo, o pH do estômago é ácido. Quando o celobar veneno foi administrado, né, no organismo dos pacientes, o que aconteceu? O carbonato estabelece uma ligação de hidrogênio mais forte com ácido de Bronsted aqui, H3O+, que é mais forte do que a água. A ligação de hidrogênio é mais forte, então. E aí, H3O+, tem maior tendência de transferir hidrogênio na forma de próton para o carbonato. Rapaz, a termodinâmica não deixa a gente mentir. A extensão da reação 10 a 10ª significa que todo o carbonato está sendo convertido em hidrogênio carbonato. Com esta extensão, o hidrogênio carbonato também atua como base de Bronsted diferente ao H3O+, e vai produzir CO2 da ordem de 10 a 6ª. Então, o que aconteceu? O carbonato que estava ligado ao bário caiu na corrente sanguínea. Que aqueles pacientes, olha os diferentes sintomas: dores abdominais, diarreia, vômito, náusea, agitação, ansiedade, desmaio, sudorose, tremores, dificuldades respiratórias, arritmia cardíaca, provoca ainda convulsões excessivas e leva ao coma. Em resumo, o bário no organismo animal leva a alteração no sistema fisiológico, gastrointestinal, nervoso, respiratório, cardíaco e muscular, numa concentração de 57 miligramas do bário por quilo do paciente. E aí, tragédia feita. Aí vamos interpretar os depoimentos. Número 1, estava contaminado. Para fazer todo esse estrago, não era contaminado, né? Era a base de carbonato de bário. Por que era a base de carbonato de bário? O segundo depoimento mostra isso. Eles partiram para fazer o contraste, o fármaco. Eles partiram de carbonato de bário. 600 quilos. Aí eles falaram que usaram solução de ácido sulfúrico, que fosse 8 mol por litro. Eles iam usar litros e mais litros, sabe por quê? Se fosse ácido sulfúrico concentrado, era 192 litros para converter os 600 quilos de carbonato de bário em sulfato de bário. Então, eles não usaram uma solução, né, de 8 mol por litro, nem o ácido sulfúrico concentrado, que tem só um tiquinho de água, que é 14 mol por litro. Salvo engano. Então, gente, esse erro
é imperdoável. Porque eles sabiam a matéria-prima que eles tinham partido. Eles esqueceram do que aprenderam na graduação, porque era só lavar o pozinho branco com solução de HCl. 0,1 mol por litro já era suficiente. Lavava até parar de fazer shhh. Por quê? Carbonato é convertido em hidrogênio carbonato e CO2. Aí o Xi. Quando o Xi parasse, pronto. Olha, nós tiramos toda a matéria-prima, porque essa matéria-prima, se for na composição desse fármaco, vai levar à morte de, pacientes. Mas nem isso eles pensaram, gente. Então, eu sei que vocês aprenderam solubilidade, ou vão aprender mais ainda solubilidade de sólidos iônicos, porque de sólidos inorgânicos, que a gente trabalha bem 136, quer seja professor Kleber ou professora Zenes, a gente explora muito o experimento que a gente faz com vocês. Pega lá, solução contendo magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Coloca a solução de cromato, sulfato e hidróxido em diferentes tubos de ensaio na combinação, Pronto, a gente explica como que altera a solubilidade, a depender do ânion, nesse grupo 2, do magnésio ao bário. A gente discute o tempo todo sobre reação ácido-base de Bronsted. Eu sei que vocês estão aqui para honrar o nome da nossa mãe UFBA. Vocês querem ser profissionais comprometidos. Vocês não querem o nome de vocês envolvido numa situação dessa. Quer seja vocês vão para uma indústria farmacêutica, cosmético, alimentícia, indústria de produção de ácido fúrico, amônia, seja lá o que for, vocês têm que saber muita química. E aí, conta conosco nas nossas aulas síncronas e assíncronas. Por favor, explore, eu e o professor Kleber. A gente tem necessidade de ajudar vocês. Tem a necessidade de explorar um pouco esses dois professores. E aí, eu acrescento aqui para vocês, Tem complicações do uso intravenoso de contrastes à base de gadolínio. E aí eu trouxe esse artigo, vocês podem dar uma lida, é relativamente simples, não tem química explorando lá, mas pelo menos para vocês terem noção de como é importante a gente saber essa química inorgânica. E agora, sem ser no vídeo, eu vou falar um pouco, vou participar vocês um fato que aconteceu recentemente comigo em uma aula com uma aluna do curso de farmácia. Vamos lá, continuar a nossa aula. Então, acabou nosso vídeo aqui. Um beijo.